Abra sua Bíblia, por favor, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Prazer em ver alguns irmãos aqui, né? Pós-pandemia, que bom que você está de volta. Que bom que você continua firme, porque o Senhor em todo esse tempo não deixou de nos guardar, nos abençoar e nos conduzir, tá? Então é muito bom ver a todos aqui, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos lá, capítulo 2 de Efésios, eu vou ler alguns versículos, acompanhe aí a partir do 1º, vamos até o 8. Acharam aí? Amém? Vamos lá, pessoal da internet, vamos acompanhar também aqui e vamos todos ser abençoados. Vamos lá. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, olha como o apóstolo Paulo começa, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades, parece que ele está falando comigo, não é? E do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ele está dizendo que noutros tempos éramos assim. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas agora, que é riquíssimo, mas agora Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Fala conosco, Senhor, nos abençoa na ministração da Tua palavra, e nos dá, Senhor, a destreza e a espiritualidade necessária para conduzir o alimento certo para os corações, em nome de Jesus. Amém. Que trecho, hein, irmãos, do apóstolo Paulo, essa carta que ele escreve para a igreja de Éfeso, dizendo coisas extraordinárias, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Nós precisamos tomar um pouco de cuidado quando nós temos algumas palestras ou assistimos na internet essas conferências de autoajuda. E a pessoa começa dizendo assim: olha, confia em você tal. Esse tipo de confiança, meus irmãos, é um pouco perigosa. Não que você deve se acovardar e não tomar decisões, não é isso. Mas eles dizem assim: tem algum problema? Então, muitos dizem assim: segue o teu coração, faz o que o seu coração manda. E eu, como pastor, vou falar para vocês: nunca faça isso. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, diz que o nosso coração é enganoso. Que os nossos corações maquinam as coisas, pensamentos viciosos. Que os nossos corações não são segundo o coração de Deus. Então, como nós fazemos? Vamos na palavra de Deus, vamos fazer segundo o coração de Deus, vamos ver o que Ele ensina na palavra. Nós temos como prumo na nossa vida, nós temos como aquilo que é o norte da nossa vida, a palavra de Deus. Então vamos buscar nela aquilo que precisamos. O Senhor vai mais, ainda diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Eu vou passar por isso aí um pouco para frente. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Em outro momento ele fala assim: eu sou de cima, vós sois de baixo, nós pensamos completamente diferentes. Então, amados, nós devemos ter a palavra de Deus como condução na nossa vida. Buscar nela o socorro bem presente. Bem presente. Quando o Senhor diz assim: eis que eu sou o socorro bem presente na tua vida, está aqui, na palavra. Vai lá que Ele vai te socorrer. Vai lá que Ele vai te dar a luz do próximo passo. Vai lá que Ele vai te conduzir no caminho que é necessário para a tua vida. Não há engano nisso. Então nós temos que
ficar atentos a isso, tomar cuidado com os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos, o primeiro sentimento que o ser humano tem é dosinha dele mesmo. Ai, como eu sou sofredor. Ai, como as coisas para mim não dão certo. Ai, como eu sou o último dos últimos. Ai, como para todo mundo dá certo, para mim não. Ai, como eu sou. Ai, eu acordo de manhã, trabalho, que não dou, tenho os meus problemas. Não sei. Se você perguntar para 99,9%, porque o 0,1% não quer saber disso, mas o 99,9% passa por isso. Mas nós temos um sentimento de autocompaixão, sabe? Uma dosinha particular de cada um, certo? Que não convém. Por que vocês estão reclamando? Por que vocês estão... Diz ao povo que levante e marche. Quer dizer, o Senhor nos dá força para continuar. O Senhor nos dá força para levantar. O Senhor nos dá força para ter continuidade na nossa vida. Então precisamos ficar atentos nisso. O Evangelho é, sem dúvida, boas novas. Isso é o Evangelho para o homem perdido. Para aquele que estava perdido. Ele está dizendo aqui, antes eu vivia lá daquele jeito e tal, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nos pecados, quer dizer, ainda nós nem tínhamos largado as coisas, Ele nos amou. Ele nos amou. A condição do amor de Deus não existe, ele é incondicional. E Deus amou o mundo de tal forma, que forma? Incondicionalmente. Ele não amou só os bonzinhos, ele não amou só os riquinhos, ele não amou só os pobrezinhos, ele amou o mundo. Mas o mundo é o mundo? O mundo é o mundo. Ele amou a prostituta, ele amou o ladrão, ele amou e ama. E ama. Agora, o amor de Deus é incondicional. Agora, a salvação, meus irmãos, precisamos crer em Jesus. Precisamos decidir por Jesus. Não mistura uma coisa com outra. Se você pega a pior espécie humana, seja ela qual for, moralmente, da parte da sociedade, bandido ou não bandido, ele vai falar, Deus me ama. Ele não está mentindo, Deus o ama mesmo. Ama mesmo. Agora, esse amor não é um amor salvífico. Não é porque Deus ama que você está salvo. Para você estar salvo, você precisa estar nos caminhos do Senhor, obedecer o Evangelho, aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador na sua vida. Aí sim, esse amor de Deus vai continuar mais intenso ainda sobre a tua vida, porque quando você entende o amor de Deus, você usufrui do amor de Deus mais ainda na sua vida. Quando você acorda de manhã e só reclama das coisas, e tem coisas para resolver, e as coisas, é uma coisa, quando você acorda de manhã e tem tudo para resolver, mas você tem certeza da presença e do amor de Deus sobre a tua vida, as coisas são melhores. Não é isso? Então o Evangelho, meus irmãos, ele veio como boas novas, e o Evangelho é boas novas para quem estava perdido, para quem estava condenado no pecado, e ele vem como boas novas dizendo assim, tem chance, tem oportunidade. Não importa se você pecou há 10 minutos atrás, se tiver um sentimento chamado arrependimento no teu coração, tem chance. É isso que são as boas novas do Evangelho. Jesus veio trazer isso para nós. Ele veio buscar a ovelha perdida. Ele falou assim, tem um momento que ele mesmo diz assim, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que estão perdidos, para os perdidos de Israel. Então, amados, esse é o Evangelho. É uma mensagem de salvação e de redenção na cruz do Calvário. O Evangelho oferece cura para os enfermos. A gente vê em todas as narrativas de Jesus. Ele oferece descanso. O Senhor Jesus diz assim, olha, vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em outro momento ele fala assim, encontrareis descanso para as vossas almas. Então ele vem e nós descansamos no Senhor. Não é descansar no sentido de não fazer mais nada. Não é descansar no sentido de vamos afrouxar. Não é descansar no sentido de, olha, vamos esperar cair do céu. Não, esse descanso aqui está atrelado a uma coisa chamada confiança.
Então nós confiamos que Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu, nós confiamos que Ele cumpriu tudo isso na nossa vida, nós confiamos no amor incondicional dEle sobre a nossa vida, portanto nós descansamos nisso. Agora, quanto ao mundo, a turma confunde um pouquinho o que é espiritual e o que é material, nós vamos só passar por isso. Sabe, o camarada se converteu, não fica mil maravilha para ele, ao contrário, é luta. Ao contrário, se levanta as hostes espirituais da maldade, as potestades, se levanta contra o crente, contra aquele que aceita Jesus. Porque uma coisa é você estar na mão do inimigo aqui, outra coisa ele vai ficar nervosinho e vai ficar, né, louco da vida quando o Senhor resgata. E a palavra de Deus diz assim, e o Senhor nos resgatou, né? Nos resgatou do charco horrível lá, charco é aquela água parada, fedentina, sabe? Que fica cheia de limbo, aquele é o charco, onde você só se afunda. Ele nos resgatou desse charco e nos levou para a maravilhosa luz de Jesus. Quer dizer, o diabo não está contente com o crente, por isso que a nossa fornalha é mais aquecida, por isso que nós temos que caminhar as milhas necessárias, por isso que qualquer um derrubaria a muralha, talvez com um empurrãozinho, nós precisamos dar 7 voltas. É trabalhoso? Mas é a certeza das coisas do Senhor na nossa vida. Se tudo nós conseguíssemos resolver com a nossa força, para que Deus? Para que Deus? Nós vemos a condição dessa pandemia, né? O dinheiro não adianta, morreu rico, morreu pobre, morreu artista, morreu anônimo, morreu famoso, morreu outro que não é famoso. Irmãos, foi lançada uma coisa sobre a humanidade, sabe? Terrível, terrível, terrível. E nós temos que lutar contra isso, a igreja do Senhor. Sabe por que não veio uma coisa e devastou de vez? Porque ainda tem igreja. E servo e serva de Deus de joelho, clamando, orando. Não orando só para mim, para o meu pai, para minha mãe. Não, mas orando, Senhor, teus servos na face da terra aqui. Senhor, tem lá evangélico sendo assassinado lá no Oriente, lá. Perseguido. Mas a igreja ainda permanece. A igreja é a base. Quando o Senhor falou assim, olha Pedro, sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja, não é qualquer rocha, não é qualquer pedra, é Jesus. Por isso não é qualquer coisa que derruba a igreja do Senhor, a igreja verdadeira, a igreja séria, a igreja que ora, a igreja que não segue modismos, a igreja que permanece. Não é qualquer rocha que nós estamos fincados. Nós estamos sobre Jesus Cristo, a principal pedra de esquina, aquela que nos sustenta. Não estamos sobre areia. A igreja do Senhor séria não foi feita na areia movediça que qualquer vento derruba, que qualquer coisa afunda. Não! Nós temos um alicerce da carne e do sangue, que é muito mais forte do que qualquer concreto. Esse é o fundamento da igreja de Cristo. Né? Mas tudo isso, meus irmãos, porque estamos na condição que o Evangelho nos conduz. Romanos, capítulo 8. Vamos lá, Romanos 8. Diz o seguinte, eu vou ler para você a partir do 15. Estou lendo 15 a 17. Diz assim a palavra de Deus, ó. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Olha só, irmãos, vou continuar, depois eu volto aqui. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você não se sente filho de Deus? Está testificando com o teu espírito. Tá certo? E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Que beleza, né? Mas tem um detalhe aqui, se é certo que com Ele padecemos.
Então, a sua caminhada não vai ser, opa, só maravilha. Não, vamos padecer. A palavra de Deus diz que nós vamos padecer injúrias, nós vamos padecer julgamentos, nós vamos ser motivos de chacota, né? Vamos ser motivos de perseguições. Tudo isso é padecer pelo nome do Senhor. Você não vai sofrer perseguições ou coisa parecida porque você é corintiano. Você vai padecer porque você é de Cristo. Isso então, o Senhor nos garante aqui. Mas olha que maravilha que ele diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, porque antes estávamos escravos do pecado, estávamos algemados no pecado. Aí você fala, eu não estou entendendo, pastor, como algemado? Eu não estava algemado em coisa nenhuma. Eu quero dizer espiritualmente, meu irmão, você estava algemado sim. O que é algema? A algema impede de você ter liberdade. A algema reduz o teu campo de ação. Você fica ali algemado, fica ali restrito. Essa é a algema, né? Você é escravo, não tem como. E ninguém... você pega toda a história da escravidão no norte da América, no nosso país, tal, nenhum escravo, eu estou falando para ilustrar, nenhum escravo chegou um momento e falou assim, ó, quer saber uma coisa? Não sou mais escravo. Essa porcaria aqui, tá, ó, não sou mais escravo, vamos embora, tá. O escravo não pode e não foi e nunca pode ser liberto por ele mesmo. Ele precisa de um libertador. Ele precisou de uma lei que a princesa assinou lá. Ele precisou, e mesmo assim ainda houve sangue, ainda houve confronto, né, para estabelecer aquilo que foi dito. Quer dizer, a escravidão, para você sair dela, primeiro, você precisa de um libertador. E depois você precisa da condição aqui de ter um espírito que não é mais de escravidão, mas é um espírito de liberdade que tem que brotar em você. Porque você se livra da escravidão, não é só tirando as algemas, você se livra da escravidão no seu coração sendo liberto, e você tendo a mentalidade de ser livre. Sabia que, eu estava lendo algumas coisas, sabia que muitos que foram libertos lá na escravidão aqui no Brasil, chegou um momento que eles falavam assim para os donos lá olha, eu vou continuar aqui mesmo porque não tem para onde ir. Eu vou continuar aqui porque, sabe, eu não sei o que eu vou fazer lá fora. E continuavam. Quer dizer, não é só tirar a algema, você precisa crer, você precisa ter o sentido de liberdade dentro do seu coração. Por isso a palavra de Deus diz assim, conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade que é do Evangelho. Então você está preso num vício, você está preso num pecado, você está preso num procedimento que não agrada a Deus. Primeiro há um libertador, que é o Senhor Jesus na nossa vida, que age através do Espírito Santo em você. Primeiro. E depois, você precisa ter essa consciência no seu coração, e recebê-lo no seu coração, saber que aquilo está acontecendo para teu benefício, para a tua liberdade. Mesmo que a tua carne não goste, mesmo que seja contrário à tua vontade, ao teu prazer, mas há um momento que há de se ter uma decisão de liberdade. Aquela velha historinha, o camarada fala assim, eu largo de fumar a hora que eu quiser, já larguei umas 15 vezes. Isso quer dizer que ele voltou 16. E aí? Eu larguei dessas coisas tudo, mas passou, o seu olho continua, o seu coração palpita. Aí você põe a musiquinha do Roberto Carlos lá e fala assim, ei, meus tempos, hein, e tal. Sabe? Aquele tempo, é o tempo. Esse tempo já foi, amados. E nunca diga que os tempos passados são melhores que os nossos de hoje, porque hoje nós estamos mais perto do Senhor como quando estávamos lá. Então, nós temos que entender um pouquinho as coisas do Evangelho. O Evangelho, irmãos, ele é livre, mas ele não é fácil, não. Não é. Ele é liberdade, mas não para libertinagem. Ele dá liberdade, né? Mas não tenhais essa liberdade por cobertura da malícia, diz a palavra de Deus. Não tenhais. Tem gente que usa da liberdade cristã com a malícia escondida atrás. Deus sabe. Como Deus sabe, irmãos.
Como Deus conhece os nossos corações. Como Deus é maravilhosamente justo. Justo. Às vezes a gente vê, sofre, faz e tal e coisa. Aí você começa a analisar, tem algum problema que precisa ser sanado. Né? No Evangelho não há nascimento sem dores de parto. Não há. Quando eu digo nascimento, eu digo você nascendo para uma nova natureza, você aceitando Jesus como Senhor da tua vida e se tornando uma nova criatura. Nova criatura quer dizer uma nova natureza em você. Tanto é que o Senhor diz, aquele que pecava, não peques mais, aquele que roubava, que não faça mais, o que prostituía, não faça isso mais, tudo muda. Essa é a nova criatura, que é a figura do batismo. Nós estamos fazendo lá uma apostila de batismo, que vamos ministrar sobre aqueles que descerão as águas. Dia 4 de dezembro teremos batismos. Temos lá uns 7, 8, 9, sei lá, para batizar. Mas se você crê, se você sente no teu coração, se você quer participar desses que foram libertos e quer uma nova natureza, o que é o batismo, a figura do batismo? O batismo salva? Não, o batismo não salva. Mas o batismo é a sequência daquele que crê. É o caminho natural daquele que recebe ao Senhor Jesus. É a confirmação da tua fé. Esse é o batismo. Tanto é que o Senhor dá uma ênfase para ele muito grande. Quando ele diz assim, aquele que crer e for batizado será salvo. Agora, aquele que não crer, não será. Então você fala, o batismo então não é fundamental para a salvação. Não é, mas por que Jesus citou? Deve ter alguma importância. Senão ele falava, quem crê é salvo, quem não crê não é. Por que ele colocou o batismo no meio lá? Porque é a condução natural daquele que crê, daquele que um dia mudou a natureza, daquele que é uma nova criatura. E quando nós vamos lá na água e colocamos para baixo, o morto da velha criatura que precisa ser sepultado espiritualmente. Quando você ressurge da água, você é uma nova criatura. O pecado, as mazelas, tudo aquele ranço, o charco, ficou lá embaixo. Essa é a figura do batismo por imersão, o batismo do arrependimento. Você só passa por ele quando você está verdadeiramente arrependido. Está entendendo? Então, amados, esse espírito que o Senhor nos concede, de confiança nas coisas de Deus, nas confianças, não há liberdade, né? Eu disse, não há nascimento sem dor de parto, porque tudo isso, para você nascer de novo, é dor de parto. Você precisa largar das coisas que você gosta, você vai perder amizades, as amizades, aquelas que só estão com você quando você está legal, mas você vai perder, certo? Talvez você vai ter que se abdicar de alguma coisa. Talvez você precise dar um passo para trás assim, para depois retomar a sua vida, certo? Tudo isso é dor de parto. Você vai, às vezes, muitas vezes, você vai ser rechaçado na sua própria casa. Ih, virou crentinho agora? Ô da Bíblia. Ô seu louco, está levando dinheiro para o pastor? Você vai sofrer isso, dores de parto, porque você está nascendo. Você está nascendo para uma nova vida, você está nascendo para uma nova caminhada, você está nascendo para uma caminhada de vitória, certo? Você vai ser flecha, você vai ser ponte, você vai ser farol, como nós acabamos de falar aqui no hino. Você está nascendo para isso. Percebe que as coisas do Evangelho, não há liberdade sem disciplina, não há. Jesus foi disciplinado até a morte de cruz. Quando o apóstolo Paulo diz assim, nós somos como ovelhas, né? Que somos levados mudas até o matadouro, e vamos ao matadouro todos os dias, é porque Jesus sofreu mudo. E quando o acusavam e falavam assim, diz aí que você é filho dele, ele falou, tu dizes, mas nada. Então, é disciplina. Ele podia, na hora que ele estava com aquela fome lá, que o diabo tentou, falar assim, muda essas pedras em pães. Você acha que Jesus não podia? Um camarada que faz assim e para o vento, para a tempestade. Que tem um rio aqui, precisa atravessar, ele não precisa de nós como ponte, ele anda sobre as águas.
e ele passa. Você acha que uma pessoa dessa, um poder desse, não podia transformar aquelas pedras em pães? Claro! E a disciplina de dizer, não é a minha vontade, mas é a vontade do Pai. E a disciplina? Eu não creio em crente rebeldinho. Mesmo porque a palavra de Deus que diz que rebeldia é que nem espírito de feitiçaria. Eu não creio. Eu não creio em crente aí se degladiando por causa de partido. Time de futebol. Ou coisinhas outras. Eu não vejo um crente perder tempo com isso. Não vejo. Está completamente fora da palavra. Tem um hino que diz assim, eis que eu vou pelo tempo, né? Como que é? Eu vou pelo vento, perco o meu tempo caindo em perigos. Tem crente que está no vento, perdendo o tempo e está caindo em perigos. Lembra desse hino? Eu gosto dos velhinhos. Gritaria muito me ofende meu ouvido. Deus não é surdo. Eu gosto de hinos de adoração. Eu gosto que quando eu estou louvando o Senhor, eu sinto a mão dele aqui, afundando meu cabelinho aqui, assim, ó. Eu sinto, eu gosto, me faz bem. Há momentos de euforia? Há, mas tem que ter momentos de adoração, comunhão. Se eu pegar na Bíblia, eu vou ver muito mais momentos de Jesus em comunhão e adoração ao Pai, do que momentos de euforia e tal. Mas isso é o sentimento de cada um, né? Cada um tem uma natureza que Deus concedeu e vai assim. Não é uma questão de certo ou errado, é aquilo que te faz bem. Tá certo? Mas vamos voltar à palavra. Então, não há um evangelho sem disciplina. Não existe isso. Não existe, né? Não há vida sem morte. Pastor, não entendi isso. Sim. O Jesus morreu a nossa morte para nós vivermos a sua vida. A palavra de Deus ensina isso. Se o grão que você joga, ele não morrer, o grão morre. Você joga o milho lá, né? Eu não sou nenhum agricultor e nem vivi na roça, mas eu tinha uma casa com grande quintal e eu plantava milho lá em casa, né? Eu e minha mãe e tal, sabe? E ela falava, precisa pôr 3 em cada buraquinho. 2 não, 4 não, 3. Eu falei, mas por que 3? É 3, né? Não é isso? Quem plantou milho sabe disso. Sei. Se eu fosse crente, que eu estava já ligado, acho que eu era Pai, Filho e Espírito Santo. Não é? Mas eu não era crente na época, pô. Eu não era crente na época, eu não ia fazer essa ilação essa associação, né? Mas é interessante. Mas se aqueles grãozinhos lá não morrer, não nasce um pé de milho vistoso, que só numa espiga tem centenas mais do que ele. Para que nós todos, para que essa humanidade precisou ter uma semente que veio do Pai morrer. Para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Percebe? Então não há vida em nós sem a morte, está ligado à morte do Redentor que é Jesus. Né? Então tem crente que não entende isso. Então chega na Semana Santa, ele fica preocupado, ele chora, ele faz um monte de coisa. Oi, coitadinho, olha esses romanos, olha esses judeus, tem que desmaiar, né? Aí, antigamente, eu estou falando de coisas antigas hoje, né? A criançada fazia um boneco e no sábado de aleluia malhava o boneco lá, né? O Judas Iscariote, vamos malhar né? Irmãos, se Jesus não passasse por aquilo, tanto é que ele já sabia e veio para isso que ele falou, foi para essa hora que eu vim, essa. Se ele não passasse por isso, nós não teríamos a vitória que temos hoje. Porque tragada foi a morte na vitória de Cristo. Ele diz assim, eu venci o mundo, vence comigo, vem comigo. Paulo percebeu isso de uma forma grandiosa. Ele diz assim, eu sou mais do que? Mais.
Jesus venceu e eu também com ele. Praticamente vencemos 2 vezes. Mais do que vencedor. Esse é o Evangelho. O Evangelho, tá? Que tem as suas divisões. Tem as pessoas que são carnais e as pessoas que são espirituais perante esse Evangelho. Isso que é. Nós somos capazes dessas 2 coisas. Olha que coisa. Nós não somos capazes de muitas de outras coisas, mas de ser carnal ou espiritual somos capazes. Deus nos deu o livre-arbítrio para a gente ter a escolha do caminho que vamos seguir. Tá? E nós temos que escolher esses 2 caminhos e nos responsabilizar pela escolha. Isso é que é. Escolher é fácil. E a consequência? Quando o Senhor diz assim, o salário do pecado é? Há caminhos que para o homem parecem bons, mas que o final deles é morte. Então, você pode estar no caminho enganado. Vamos viver a vida, essa história de a vida é uma só, vamos viver, estou perdendo tempo, tal. Irmãos, não entra nessa, você não é um incauto, você não é um nécio, você não é um despreparado. Você sabe o Evangelho. O Evangelho Jesus foi chamado de servo sofredor. Se com ele nós vencemos e nós ressuscitamos, certamente que isso aconteceu porque com ele padecemos também. A palavra de Deus diz assim, depois de você ter padecido um pouco, olha a palavra, depois de você ter padecido um pouco, o que há de vir, virá. E mais um poucochinho de tempo, a palavra também diz. E o que há de vir, virá. Mas depois de haverdes padecido um pouco, aí sim Deus te exaltará, Deus te abençoará. Mas o padecer um pouco, o que é esse padecer? Padecer é o que eu te falei. É o morrer para este mundo, é deixar aquilo que é prazeroso, é deixar aquilo que, sabe, a euforia, que dura uma só noite, mas né, de manhã a coisa é terrível. Então, o que acontece, amados? Nós temos que ter essa noção do que é importante, o que você quer alcançar, o que você quer chegar lá na frente e obter como vitória. O salário do pecado é a morte, ou você quer ter a vida eterna daquilo que Deus proporciona para nós? Depende de lá? Não, depende de agora. Depende do já, depende do hoje. Depende do hoje. Tá certo? Então vamos lá. Eclesiastes 7. Vamos lá em Eclesiastes 7. Eclesiastes vem depois de Provérbios, irmãos. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Capítulo 7, versículo de número 29, diz assim, eu vou ler para você. Eclesiastes 7, 29. Vede, quer dizer, presta atenção, põe teus olhos nisso, enxerga. Vede isto, tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. O Senhor fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Você já viu aquelas pessoas que você diz assim, o camarada, olha, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu sou bom, eu não faço mal para ninguém, eu não tenho ódio, eu vivo a minha vidinha, não mexo com ninguém. É um santão, né? Um santarrão. Né? E tal, só não creio, não sou crente, só não creio em Jesus, então falta tudo, meu amigo. Por quê? Você foi feito para ser mal? Não. Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Você foi feito para ser ruim, mal, bandido? Você foi feito para prejudicar os outros? Você foi feito para ser mentiroso e ser filho do diabo? Não. Você foi feito para dar nó em todo mundo e ganhar vantagem no couro dos outros? Você foi feito para isso? Você foi feito para fazer fofoquinha? Você foi feito para medir os outros? Você foi feito para apontar o seu dedo e acusar? Não. Então tudo isso que você não é, não faz mais que a sua obrigação. Nascemos para isso. Nascemos. Eu sou honesto. Não vai mais que sua obrigação. Você é filho de Deus? Deus é justo. É honesto. Você tem que ser a cara dele. Agora, tem muito camarada que é filho de Deus, tem uma cara de... Você tem que ir no ratinho e pedir DNA.
precisa ir lá, DNA, lá para os caras. Ou não são a cara de Deus de jeito nenhum. Quando eu digo a cara de Deus, no bom sentido, claro, não sendo grosseiro, o procedimento, o jeito, né? A nossa conduta, não parece com o Pai. É fácil distinguir. Você olha aí para os acontecimentos da vida, você vai falar assim, esse aí não é filho de Deus, não. Não parece com Deus em nada. Não é difícil de você destacar. Se você tiver bons olhos, por isso que ele disse aqui, ó, vede, quer dizer, olha, nota, observa. E agora, ele diz assim, mas ele, o homem, buscou muitas invenções. Quer dizer, o que é buscar? É porque eles querem. Eu não busco, porque se eu não quiser, eu não busco nada. Mas se eu busco... mulher era uma choradeira, eles queriam um varão. Vem Jesus e valoriza as mulheres. Vem Jesus e nos coloca todo como... Por quê? Porque Jesus nos enxerga como almas. Está me entendendo? Então, não precisa fazer campanha de feminismo nem nada. Crê na palavra de Deus que você já é valorizada. Aleluia. Crê na palavra de Deus que você é considerada. Viu? E com tudo isso ele diz assim, o marido é a cabeça, a mulher, mas ele não denigra a mulher. Muito pelo contrário, ele toma um cuidado e diz assim, ô varão, ô troglodita, desculpe, mas é isso, ô troglodita, considere a sua mulher um vaso mais frágil. Quer dizer, ao invés de você sacudir o vaso que ele pode quebrar, cuida dele, lustra, né? Faça um negocinho assim bonitinho e tal. Está me entendendo? Como Jesus é maravilhoso. Então, irmãos, o Evangelho é isso. Os homens pecam porque querem, porque buscam novas invenções. Está escrito aqui. Está certo? Falamos aqui na carne, a palavra carne significa muito mais que simplesmente um pedaço de carne, né, irmãos? Mas é o aspecto físico, mas é muito mais espiritual. Vamos lá em Gálatas 5. Eu acho que os homens estudaram Gálatas 5 aqui na quarta-feira, foi isso, pastor? Tá, vamos lá. Então vocês estão na ponta da língua. Gálatas 5, a partir do 16, eu vou ler para você. Diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Vamos de novo? Andais em espírito, né? E não cumprireis a concupiscência, quer dizer, a vontade desenfreada da carne. Se você está em espírito, a pornografia não trabalha. Se você está em espírito, essa bandalheira do mundo aí não te atrapalha. Porque você está enxergando o invisível. Você está nas coisas de Deus. E só assim que nós nos livramos disso. Que é um bombardeio, certo? Bombardeio de todos os lados. De todos os lados. Em novelas, em filmes. Né? Não tem nenhum filme que agora não tenha um relacionamento alternativo. Não tem. Todos têm. Certo? Todos têm. É uma coisa, certo? Cada um, eu sei disso, estamos aqui para julgar. Mas por que essa imposição? Deixa eu. Se acha que é natural, deixa naturalmente, sem cor. Certo? Sem cor. Eu, quando era pequeno, eu lia gibi do Zorro, eu lia gibi do Mandrake, eu lia gibi do Fantasma. Agora tiraram a roupa do Fantasma, usaram um vestidinho pink nele lá, está tudo certo. Desconstruir até os heróis. Cadê isso? Não precisa isso. Está me entendendo, pessoal? Tá? Não precisa isso. Olhe para mim. Então, é uma desconstrução dos valores. A troco de quê? Não. Cada um. Eu já falei que há um livre-arbítrio de cada um escolher. Só que eu li aqui que aquele que escolhe se responsabilize pela consequência.
Pela consequência, só isso que o Evangelho fala. Lá, não precisa abrir não, Romanos 12:1 diz que o corpo pode tornar-se um instrumento da glória de Deus. Tá? Lá em Romanos capítulo 8, né, diz que ele pode ser um instrumento da glória de Deus, como diz o Romanos 12, mas no 8 ele diz, mas a carne não. A carne não. Tanto é que a carne, nossa, não interessa para Deus no sentido assim de salvação, que nós vamos chegar lá no Senhor com essa carne? Não, essa volta com o pó. Né? Nós vamos chegar lá com o corpo glorioso, diz a palavra de Deus. Diferente. Eu até espero que eu seja até mais magro. Mas, enfim. Né? Mas, vamos chegar com o corpo glorioso. Não é esse. Esse vai para o pó. É pó e o pó retorna. Tá certo? Então, amados, nós temos que ter essa noção do Evangelho na nossa vida. Romanos 8:23 diz que o corpo pode ser redimido e transformado, graças a Deus. Graças a Deus. Porque a água, a palavra de Deus nos purifica. A palavra é purificadora. Tanto é que ela diz assim, sois lavados pela palavra. Sois lavados pela palavra. Olha só. Você só lava quando você está sujo. E se limpa. Você fica limpo. Então a palavra nos limpa de todo o pecado. Conhecereis a verdade liberta. Se verdadeiramente conheceis o Filho, verdadeiramente sereis livres. Então, tudo é condicionado à palavra. Né? Agora, no próprio Gálatas 5, aqui, onde eu parei com vocês, só que agora no 24, ele diz assim, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Quer dizer, a nossa carne tem que morrer. Morrer. Não é você descer a sepultura. Quando ele diz carne, aqui é espiritual, é a vontade, é a concupiscência, é o ódio, é a inveja. Tem uma lista grande. Né? Paulo diz que nós somos mortificados. Tem um momento que Paulo diz assim, quem nos livrará do corpo? Paulo diz isso, né? Quem nos livrará do corpo dessa morte? Quem nos livrará? É a velha criatura que tem que ser. Né? Tem gente que está na igreja, tem gente que eu não vou me batizar. Batiza, é uma livre escolha sua. Ninguém pode obrigar. Mas eu posso explicar para você que se você aceitou Jesus, eu aceitei Jesus, não precisa batizar para ser salvo. Mas você reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, e você é uma nova criatura. Claro que eu sou uma nova criatura em Jesus Cristo e tal. Então, enterra o morto que você está carregando um cadáver em cima de você. E esse cadáver às vezes quer ganhar fôlego. Porque ele quer ressuscitar na tua vida. Então ele te cutuca, começa a passar por umas coisinhas que você gostava. Você, eu só, né? Uma vezinha mais. E tal. E ele começa a te cutucar. É um encosto miserável. Que você precisa se livrar dele. Está me entendendo? Então, amados, esse é o Evangelho libertador. Libertador. Essa é a verdade. Tá? Eu acho que vai ter versão 2 aqui. Mas tudo bem. Essa carne não é nem a mente nem o corpo em si mesmo, mas uma atitude pela qual os homens têm opção e se coloca contra Deus. É uma opção. Você sabe que Deus não gosta. Você sabe que... Sabe? Na igreja tem carnal e tem espiritual? Assim, ó. Claro que tá. Tem joio e tem trigo. A igreja é uma amostragem de todas essas situações. Por isso que a igreja é heterogênea, a igreja é diversa. Entendeu? Então tem o trigo, tem o joio, tem aquele que é certo, o espiritual, tem aquele que é carnal, tem aquele que junta, tem aquele que espalha, tem aquele que vai chegar no final e o Senhor vai falar, bendito seu Pai, agradou o Pai, dá o reino, entra aqui e tal. E tem outros que os anjos vão descer e vão queimar. Não está escrito lá o joio, será? Os anjos virão, separarão os feixes ali e queimarão. Quer dizer, tem os salvos e tem os que não são salvos. Então tudo isso acontece na igreja. Pastor, mas peraí. Você também está confundindo as coisas. Tá?
sou carnal ou sou espiritual? Não sou eu que vou responder para você. Vamos ver as características. Né? Você ora pelos outros? Você sente compaixão pelas almas? Você tem amor pelo seu irmão? Então você é espiritual. Você está bem. Você obedece à palavra? Você é limpo pela palavra? Ótimo. Vamos agora ao contrário. Será que eu sou carnal? Não sei. Você dissemina confusão na igreja? Você já se pegou falando de um irmão? Hein? Você já sentiu um pouco de inveja do irmão no sentido, pô, chegou agora, já, pastor João Gil, o outro chegou agora, já fala língua, você, eu estou aqui há 15, 20 anos, eu estou aqui ainda parado. Você já se pegou fazendo isso? Você já chegou para o irmão e falou, você viu aquele irmão lá? Você viu como é que ele e acusa? Certo? Você falou para um irmão já assim, ô irmão, estou orando por você, e não orou coisa nenhuma. Eu poderia discorrer até amanhã cedo, até um monte. Está acontecendo, não é comigo, é com o irmão que é o chefe do departamento, se vira. Será? Será que acontece isso? Será que você já foi protagonista de alguma situação dessa? Então corre do espírito, irmão, que a carne está falando mais alto. Eu uma vez aqui preguei, vou deixar o papelzinho de lado e vou fazer a segunda vez dele. Uma vez eu preguei aqui e fui muito bem compreendido quando eu preguei sobre o joio e o trigo. Que eu falei que quando nós falamos em joio e trigo, nós distinguimos as pessoas, separamos as pessoas. E eu disse que não, que depende do nosso procedimento, no momento você é trigo, abençoador. Mas dependendo do teu deslize, do teu pecado, da tua concupiscência, quando você deixa a carne falar mais alto, então você é joio. Mas pastor, não corre água amarga e água doce da mesma fonte, então estamos lascados. Porque eu vejo altos e baixos muito contradizendo a palavra de Deus, de procedimento de irmãos, que nós precisamos, você imagina, aí você vai falar assim, pastor, eu sei, eu sou carne de vez em quando, problema meu, o senhor falou que eu tenho que arcar com as consequências? Sim, você vai arcar com as consequências, não obedecendo, semeando contenda, fazendo tudo isso que eu te falei, escorri a lista aqui, e tem mais. Tudo bem, é um problema seu, lá na frente, que é lá no julgamento. No final do caminho é abismo, no final do caminho é porta larga, no final do caminho é porta estreita, é lá. Mas enquanto você tiver esse sentimento carnal aqui, você prejudica a igreja aqui. Vocês estão meio assustados? Não estou entendendo o que eu estou falando? Amém. Quando você é carnal, o problema é seu, o problema é meu, se eu sou, eu vou dar conta lá. Porque o joio e o trigo, no final, e o Senhor ainda diz no joio e o trigo, não julga que você julga errado. Não julga, eu não estou julgando pessoa fulano, ciclano, eu não estou julgando, eu estou detectando posições e procedimentos dentro da igreja. Isso que eu estou citando. Que a pessoa vai dar conta lá, vai dar conta. O meu papel é cuidar da minha vida também, porque eu também estou sujeito a isso, mas é tocar a trombeta para que você seja alertado. Esse é meu papel. Eu podia estar falando assim, prosperidade para você, vida boa, Jesus é tal, caminho é de luz e tal de coisa, acessou temporal, e é muito bom. Mas não é isso a realidade. A realidade é luta. A realidade é caminho ou não caminho. A realidade é porta estreita ou porta larga. A realidade é sim ou não. Essa é a realidade do Evangelho. Então, amados, eu estou dizendo aqui que a tua atitude, você fala, a vida é minha, o problema é meu, pastor, não se mete nisso não. Amém. Lá no fim é a consequência. Mas, quando você trata as coisas com carnalidade, você prejudica a igreja agora. Por isso que a igreja, às vezes, tem as suas
tribulações, as suas lutas. Por quê? Nós estamos contra a palavra, cara. Diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Por que as portas monumentais do inferno às vezes querem nos engolir? É porque tem a brecha, é porque tem a carnalidade, é porque não estamos na totalidade espiritualmente. Mas pastor, sempre vai ter. Sim, sempre vai ter. Mas pelo amor de Deus, o espiritual tem que estar aqui, a carne aqui. Sempre vai ter, sempre vai ter. Mas o espiritual tem que estar dando de 10-0 nesse jogo. Não pode ser isso aqui. Nem isso aqui, ó. Tem que estar no azul com o Senhor. Então, a palavra, né, que vem aqui e tal, eu tenho aqui mais 4 folhas para frente, mas não vou, eu vou fazer a segunda etapa desse aqui. Eu quero dizer para os amados que há tempo, há chance, há momento de mudar. Pastor, eu já mudei ontem, caí de novo hoje, muda de novo hoje. Muda de novo hoje. Quantas vezes cair o justo, o Senhor vai ter misericórdia para pôr ele de pé, irmãos. Amém. Se ele soubesse, ele sabe, mas se ele notasse que nós não íamos tropeçar, ele não falaria assim: aquele que está de pé, cuide-se para que não, porque ele sabe que vão cair. Não estou dando para você, sabe aquele chazinho de, estou com dor de barriga, você toma um chazinho de hortelã que melhora 15 minutos e depois dói dobrado. Não é isso que eu estou falando. Não estou te dando um remédio para remediar. Eu estou falando que acontece. Não deveria. Deveria, aquele que deixa, aquele que confessa os seus pecados e os deixa, larga, alcança a misericórdia, vai precisar largar. Então, mas tem momentos que você tem recaída. Eu tirando Jesus da palavra de Deus, tirando Jesus, qualquer um que você citar, eu vou te falar, ele teve essa fraqueza, porque todos tiveram, só ele que não. Paulo, tão sabedor disso, né? Paulo, tão sabedor disso, ele diz assim: sede meus imitadores, porque eu sou dele. É isso que você tem que imitar. Então, amados, temos que ter uma igreja consciente. Nós temos aí, o presbítero Afonso falou do plano, temos planos, tudo. Mas não adianta tijolo, igreja bonita, se nós não estivermos no Espírito, se nós não estivermos com compaixão, se nós não formos um corpo sadio, não adianta nada. Eu prefiro ficar com a meia dúzia, com 10, com 20, e estamos numa, sabe? E a porta do inferno não prevalece. Mas somos só 20, se fossem 2, onde 2 ou mais o Senhor está presente. Olha como Deus é longânimo. 2 ou mais, Ele está presente. No mínimo 2. Ok? Então, não é a quantidade. Não é. Por isso, esses novos que estão chegando, graças a Deus pela vida dos novos que estão chegando, vão ter uma espécie de curso, algumas aulinhas, de meia hora antes do culto, para mostrar a base, mostrar a que vieram, como nós pensamos, e a que ponto cremos na modificação, na restauração e na transformação dos corações. A que ponto cremos? A que ponto cremos nos dons do Espírito Santo, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente para aquele que crê? Então nós vamos ter essas aulas, esse ensino para essas vidas. Eu estou na igreja aqui uns 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas ainda tem, vai na aulinha. Das 6h30, das 6h20, das 6h15 às 10 para 7. Depois desce para o culto. Mas vai lá, pergunta. Nós vamos ter, não sei se nesse mês já, porque nós estamos preparando material, né, irmãos? Precisamos ter material para falar, não falar de bobagem, falar da palavra. Então vamos ter, para você se conscientizar, que você é força, que você é ponto, que você é farol, que você é flecha, que você é abrigo. Temos que considerar isso na nossa vida. A igreja precisa disso, amados. A igreja precisa da cobertura de oração para as pessoas que estão na frente.
Temos que dar cobertura de oração para aqueles que fazem visita no hospital. Temos que dar cobertura de oração para aqueles que vão nos lares onde tem endemoniado. Nós temos que dar cobertura de oração para aqueles que estão na linha de frente, para aqueles pregadores, a começar do pastor e todos os outros pregadores aqui, que precisa ter o respaldo da tua oração. Porque o diabo vem furioso. Toda segunda-feira é uma luta na vida do pastor. Amanhã não vai ser em nome de Jesus. Amém. Mas é uma luta. Quanto mais vidas levantam e aceitam Jesus, na segunda-feira é terrível. O diabo fica nervosíssimo. Mas eu quero dizer, irmãos, enquanto eu estou deixando ele nervoso, eu tenho certeza que eu estou certo. Quanto mais você deixar o inimigo, né? Tem irmão que diz, pastor, o diabo se levantou contra a minha vida, onde o bicho está nervoso. Eu, glória a Deus. A pessoa não entende muito, mas eu dou glória a Deus. Sabe por quê? Você está certo. O dia que se agradar esse desgraçado, é porque aí tudo faliu mesmo. Aí tudo foi para o brejo. Entendeu? Precisamos de uma igreja forte. Eu preciso contar com a tua oração. Sabe? Irmãos, se dispõe na obra. Sabe? A gente vê que tudo recai sobre os mesmos. Sempre que somos um corpo. Sabe? Somos um corpo. Você carrega muito peso com a sua mão direita, só ela. Quando chega de noite está inchado, dói, você passa pomadinho, não sei o quê. Né? E essa aqui, onde está? E essa aqui onde está? Então, irmãos, precisamos disso. Precisamos estar coesos na fé. Sabe? Precisamos estar coesos na fé. Um corpo, a igreja espiritual do Senhor. Precisamos orar pela espiritualidade. Sabe? Precisamos orar. Em nome do Senhor Jesus. Temos uma reunião de oração, 6h30, todo domingo lá. Você chega na igreja, sobe, vai lá para orar. Vai lá receber oração, vai lá interceder pelo culto. Nós temos famílias hoje aqui que não estão aqui, não estão com Covid e tal, mas estão com gripe, estão em casa, estão com dor, estão não sei o que, então precisamos orar. Aí eu não sei o nome, não precisa, Deus sabe. Falei, os irmãos que estão enfermos, Senhor, eu estou intercedendo pela vida deles agora. Precisamos. Sabe, irmãos? Precisamos. Tem famílias que o diabo está incidindo agora aí para destruir a família. Na nossa igreja? Sim, na nossa igreja. Precisamos lutar contra isso. Sabe? Você assistia aqueles filmes assim antigamente? Hoje eu estou saudoso, não, eu estou meio antigo. Você assistiu um filminho lá daqueles forte abaixo, aqueles negócios lá, os camarãozinhos tudo cercando, os camaradas, os caras acabou a bala, e não sei o que, agora vamos morrer. Então tem irmão que acabou a bala já. Mas daí vinha uma cornetinha, vinha o exército, né? Vinha a cavalaria, vinha. Uma cavalaria aí, ó. Né? A igreja precisa ser a cavalaria, irmãos. Aleluia. Tem irmão que a bala dele já acabou. Tem irmão que já perdeu até o revólver. E está sendo cercado. Precisa tocar a trombeta e a cavalaria chegar. Aleluia. A igreja, a tua oração. Pastor, mas eu tenho que cuidar dos outros. E a minha? Quando você está cuidando das coisas do Senhor, o Senhor cuida das suas. Aleluia! Santa Cristo. É certeza absoluta disso. É certeza absoluta disso. Entenderam? Creem. Vocês creem dessa forma? Amém. Então vamos ficar de pé. Faz uma oração hoje. Né? A ponte, hoje eu vou ser ponte. O Senhor quer que hoje eu seja abrigo, eu vou ser abrigo. O Senhor quer que eu seja tudo isso juntos, eu vou ser tudo isso junto. Porque o Senhor é que me fortalece. O Senhor é que nos dá a força. A alegria do Senhor, nossa força. A força que vem dele. Sem mim nada podeis fazer, mas quando estamos com Ele, podemos tudo nele que nos fortalece. Você crê dessa forma? Deus Pai Todo-Poderoso, eis aí teu povo, eis aí o corpo de Cristo, meu Deus, eis aí teu corpo, Senhor, que o Senhor tem cuidado,
agora nos ensina a preservá-lo. Nos ensina, Senhor, a tornar ele cada dia mais saudável espiritualmente diante de Ti. Nos ensina, meu Deus, como devemos orar, como devemos buscar. Senhor, nos dá força de combater a nossa própria carne, a nossa própria concupiscência. Senhor, nós que temos que combater, mas a força vem de Ti. Portanto, Senhor, fortalece a nossa vida. Nos dá condição de dizer não quando, Senhor, as tentações nos chegam, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa o Teu povo aqui, Senhor. Restaura os lares, restaura os casamentos, restaura, Senhor, o pai com o filho, filho com o pai, irmão com o irmão. Restaura, meu Deus. Faz com que, Senhor, o inimigo esteja derrotado no nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Alcança aqueles que estão enfermos, meu Deus, e dá a libertação, para que no próximo culto eles possam estar conosco aqui, firmes e fortes. Senhor, nós cremos no Teu poder, nós queremos, Senhor, ser lavados todos os dias pelo Teu Evangelho. Queremos estar de mãos limpas diante de Ti, meu Deus, para que o Senhor possa usá-las no benefício da Tua obra na face da terra. Senhor, dá dons para os Teus filhos, mas acrescenta neles o dom maior, que é o dom do amor, da compaixão pela alma. Tu eis-me aqui para realizar, não a nossa vontade, mas a Tua vontade sobre nós. Queremos ser uma igreja, Senhor, não grande em tamanho, mas muito, muito forte na fé, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que o Espírito Santo tenha livre curso, Senhor, para realizar, às vezes com altas realizações, às vezes as maiores são as mais íntimas, aquilo que o Senhor entra no coração e resolve ali, aquilo que o Senhor transforma ali, aquilo que o Senhor tira o espírito de derrota ali, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, aquele que se sinta derrotado, se sentindo derrotado aqui, eu estou repreendendo isso em nome de Jesus, abençoando a sua vida, para que você tenha o bom ânimo que Cristo preconizou para nós, o bom ânimo que Ele recomendou, esteja sobre a tua vida, que a tua alma se alegre no seu Salvador, em nome do Senhor Jesus, e você seja restaurado, tenha uma semana fortalecido no Espírito, tenha uma semana com grandes realizações, tenha uma semana, Senhor, onde tudo será acrescentado, mas o principal é estar na Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim eu te louvo por cada vida que está aqui, por cada um que eu estou revendo hoje, Senhor, agradecido por essas vidas, certo, Senhor, que o Senhor hoje nos fortaleceu um pouquinho mais, o Senhor nos deu a confiança que estava faltando para lutarmos contra a nossa própria concupiscência. Quando a Tua palavra diz assim, maldito o homem que confia no homem, nós pensamos que é confiar nos outros, mas é na verdade confiar na nossa própria força, essa força que sem o Senhor não vale nada, em nome do Senhor Jesus. A nossa força não está no braço, a nossa força está no poder do nome de Jesus sobre a nossa vida e do Senhor que habita no nosso coração. Por isso, Senhor, nos concede uma semana abençoada, nos concede uma semana protegida nas Tuas mãos, nos livra de toda a contaminação desse vírus e das demais enfermidades, e que o Teu povo seja um corpo sadio do Espírito Santo de Deus na nossa vida, Senhor, e que as lutas venham porque a vitória é certa, que as dificuldades venham porque a solução está no Senhor que está conosco, porque maior é o Senhor que está no nosso coração do que o que está habitando no mundo. Assim, Senhor, eu louvo o Teu nome por tudo que o Senhor tem nos dado nesse lugar. Senhor, sem muito alarde hoje, nós vamos sair cheios da Tua presença, nós vamos sair de Alabalai e Churicás, nós vamos sair cheios do Teu poder, nós vamos sair cheios da Tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque assim o Senhor se manifesta naqueles que creem. E eu quero declarar, esta igreja crê no Senhor Jesus Cristo, essa igreja crê nos dons do Espírito, essa igreja crê sim na Tua providência na nossa vida, essa igreja crê que o Senhor fez no passado e faz hoje, em nome de Jesus. Assim, Senhor, nos leva para casa em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos leva para casa, Senhor, debaixo das Tuas mãos, para a honra e glória do Senhor. Amém e graças a Deus. Amém.